Bonsoir, meus amigos. Boa noite, meus amigos. O PSG venceu, hein? 2-0 para cima da Real Sociedad. Você que estava aí torcendo contra ou achando que a Real Sociedad ia atropelar o PSG. Isso não aconteceu, porém, o PSG não teve vida fácil não, viu? Fez o 2-0 só no segundo tempo. Se você está chegando aqui agora no canal, já deixa o like para não esquecer e se inscreve para isso aqui crescer. E quero comentários sobre esse jogo, porque eu tenho certeza que tinha gente que não estava esperando por esse resultado, porque eu sei que tem muita gente que vem aqui no canal querendo muito mais ver a tristeza ou a desgraça do PSG. Mas também temos muitos torcedores do PSG por aqui, então vamos lá para minha análise sobre a partida. Eu já vinha falando aqui há algum tempo que eu achava que o PSG, para esse momento, era sim favorito, não só para o jogo, mas para a classificação. Eu acho que em outros momentos da temporada, na primeira parte da temporada, o PSG e a Real Sociedad estavam mais equilibrados. O PSG, porque tinha individualidades, tem uma qualidade técnica acima da Real Sociedad, mas a Real Sociedad compensava essa falta, falta não, né? Mas essa qualidade técnica, essa individualidade mais limitada, digamos assim, no seu elenco, no seu time, com uma coletividade muito forte. O trabalho do Imanol, o treinador da Real Sociedad, é um trabalho de 6 anos, é um treinador da casa, diversos jogadores da base, então é um time que tem uma identidade muito forte, um trabalho muito maduro de time. Só que, neste momento da temporada, o time não só sofre com alguns desfalques importantes, o próprio capitão e artilheiro do time, o Oyarzabal, não esteve em campo, né? Então teve sim alguns percalços, mas o time tem, ainda que nos seus jogos da Espanha, controlado muitas vezes, tendo mais posse de bola, tem tido muita falta de criatividade e não tem conseguido marcar gols. São 5 jogos agora para a Real Sociedad sem uma vitória e sem marcar gols. São muitos jogos sem marcar gols. Então, nesse momento, eu achava que o PSG era realmente favorito, repito, para a partida e para a classificação. E o PSG, pelo resultado, fez isso aqui no Parque dos Príncipes, mas foi um jogo bem diferente do primeiro tempo, do segundo tempo. O início do jogo é um PSG que se deixa ser controlado pela Real Sociedad, que é encostado na parede pela Real Sociedad, e se a Real Sociedad tivesse mais qualidade no ataque, teria sim aberto o placar. Teve bola na trave, teve outros momentos muito mais perigosos para a Real Sociedad e de controle de bola da Real Sociedad, passou muito mais tempo no seu campo, do meio campo para frente, né? Então no seu ataque, do que se defendendo, por exemplo, do PSG. Então foi um primeiro tempo bem ruim do PSG. O Luiz Henrique fez a opção por duas coisas que eu não teria feito na escalação. A primeira a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Lucas Hernandes, porque o Lee não esteve em campo, não foi relacionado porque teve uma virose. E a Rádio Cope, na Espanha, chegou a dizer que outros jogadores também teriam essa virose, uma virose gastronômica, o famoso piriri. E o Lucas Hernandes seria um desses jogadores. Mas aqui, uma parte da imprensa francesa disse que poderia ser algo muscular. Então, ficou-se meio na dúvida por que ele não seria titular, porque é um jogador para ser titular desse PSG, e por conta disso o Danilo foi para a zaga e o Beraldo foi para a lateral esquerda. E o primeiro tempo do Beraldo foi muito complicado. O primeiro foi a estreia dele na Liga dos Campeões. O Beraldo fez a estreia na Copa da França, fez a estreia no Campeonato Francês. Eu acho que o melhor jogo do Beraldo no PSG desde que ele chegou foi como zagueiro. É a posição original dele. Ele tem uma qualidade de passe, uma saída de bola que nesse momento ninguém no PSG tem na defesa. Então eu acho que a grande qualidade nesse momento para ele é um jogador muito maduro e com muita personalidade, mas ele tem jogado improvisado na lateral. O Luiz Henrique falou, é bom que ele seja versátil. Conversei inclusive com o Luiz Henrique depois sobre isso e ele fala, né, é um jogador que se jogar nas duas posições ele vai ter mais chances de jogar. Eu entendo, mas também tem um pouco de você arriscar um jogador que ainda está no momento de adaptação, que veio direto do futebol brasileiro para uma equipe que ainda não está tão entrosada, que ainda não está
100% coletiva para você trocar apenas uma peça e essa peça se integrar facilmente. Então achei arriscado, o Takekubo fez um primeiro tempo excepcional, deu trabalho para o Beraldo. Então, eu não entendi por que o Lucas Hernandes, de fato, não começou como titular, porque eu teria começado, se fosse o caso, com o Lucas Hernandes na esquerda e o Beraldo como zagueiro, aí sim, mas se ele não estava 100%, beleza, só que ele entrou no segundo tempo. E aí, quando ele entrou no segundo tempo, o Beraldo foi para a zaga, e aí, na minha opinião, inclusive, faz parte da melhora do PSG, apesar de que a melhora mesmo vem da atitude e da movimentação e da velocidade no ataque, mais do que necessariamente nessa parte da defesa, mas eu acho que melhorou. A outra coisa que eu teria mudado na escalação é que o Luiz Henrique começou com o Fabian Ruiz na frente da defesa, né? O meio-campo foi o Fabian Ruiz, a Emery e Vitinha. E cara, todo respeito ao Fabian Ruiz, para mim não é um jogador para ser titular de time que quer brigar por Champions. Eu teria ido com o Ugarte. Eu sei que o Ugarte não faz uma grandíssima temporada, eu sei que ele tem limitações na saída de bola, na criação de jogo, mas o papel principal dele, eu acho que ele faz. E ele fez um bom jogo no final de semana. Um bom jogo depois de muito tempo. Então eu teria começado com o Ugarte. Eu teria ido com o Ugarte. Então, essas duas observações aí sobre a escalação. No segundo tempo, o início do segundo tempo não foi tão diferente, mas na hora que o Mbappé faz o primeiro gol, foi inclusive eleito o melhor jogador da partida, 31 gols na temporada em 30 jogos. O PSG muda de atitude, o parque aqui fica realmente uma coisa diferente para empurrar a equipe, e aí a velocidade e a qualidade do PSG realmente fizeram diferença. O Barcola fez o segundo gol, o terceiro gol dele na temporada. No fim das contas, esse é o titular, é o trio titular do ataque do PSG, tá? Dembélé, Mbappé e Barcola, sendo que o Mbappé tá livre para fazer o que ele quiser, inclusive fazer mais gols e me levar para a final da Champions, eu aceito. E o Barcola tem ganhado, não, ele ganhou a confiança e a titularidade do Luiz Henrique. Ele foi um jogador que o Luiz Henrique insistiu muito para que viesse. Ele tem, agora estou na dúvida se ele tem 20 ou 22 anos, mas ele é muito novo. Ele veio do Lyon com um pedido do Luiz Henrique, inclusive conversando com ele para que ele viesse. Ele tinha outras opções e foi decisivo que o Luiz Henrique quisesse ele. Então, já era um jogador que o Luiz Henrique queria. É um jogador que tem muito potencial e que o Luiz Henrique deu como titular para essa temporada. Ele vai continuar mudando um pouco, porque como ele tem deixado muito claro, ele quer que todo jogador ache que vai ser titular da partida. Acho arriscado fazer isso num time que ainda não está pronto, mas é a decisão do Luiz Henrique. Eu faria isso, eu entendo fazer isso, eu não faria não, tá? Eu gosto de 11 classicão que todo mundo sabe decorado, e eu só mudo essa porcaria desse time aqui se algo muito grande acontecer. Se não, é o meu 11 e eu tô fechado com esse 11. Mas beleza, é uma forma diferente de administrar. Normalmente os técnicos se dividem entre técnicos que preferem ter 11 muito fixos e reservas para as posições, enfim, e técnicos que gostam de fazer esse revezamento maior. É o caso do Luiz Henrique. Eu entendo, mas eu não faria neste momento de evolução do time, em que o time ainda está muito imaturo para o que ele quer. Tanto é que o PSG, por exemplo, no campeonato francês, onde ele tem, obviamente, uma qualidade muito acima de todos os outros, o PSG tem uma posse de bola acima de 60%. Que só dizer que tem posse de bola não significa muita coisa, mas é o objetivo do PSG ter mais posse de bola. Então, se ele tem mais posse de bola e esse é um dos objetivos, ele está claramente fazendo algo correto. Então, no campeonato francês, o PSG consegue fazer isso. Na partida contra a Real Sociedad, a posse de bola foi maior do PSG, mas foi menos do que normalmente é no campeonato francês, foi de 58%, teve 14 chutes a gol. Eu queria ver se eu conseguia ver aqui entre primeiro e segundo tempo, mas eu acho que eu não vou conseguir ver não, porque eu queria ver a diferença do primeiro tempo pro segundo tempo e eu não vou conseguir ver, mas enfim. Mas eu tenho, enfim, quase certeza de que os números e tudo que for mais positivo para o PSG aconteceu mais no segundo tempo. Então, é um pouco isso a minha avaliação. Se você chegou até aqui, ainda vou falar mais, mas não deixa de curtir
e de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos sobre isso. O PSG agora, obviamente, volta para o campeonato francês, ainda tem Copa da França também, mas acho que a Copa da França vai ser só depois do jogo de volta da contra a Real Sociedade, joga fora de casa. A Real Sociedade tem que fazer um 3-0 para classificar sem levar para a prorrogação, né? Um 2-0 faz uma prorrogação, então vamos ver outros resultados. Acho muito difícil que a Real Sociedade consiga fazer 3 gols nesse PSG e não tome nenhum. Porque a Real Sociedade, repito, não faz um gol há 5 jogos. É um time que tem controle de jogo, tem coletividade, tem boa defesa, tem um meio-campo bem interessante, mas que falta criatividade e que não tem mostrado poder de decisão. Isso faltou em outros jogos, não só nesses 5, tá? Em outros jogos a gente viu isso também, na própria Liga dos Campeões. Então, fechada não tá, porque é futebol e eu não sou louca de fazer isso aqui e vocês fazerem esse corte. Mas tá bem encaminhada essa classificação do PSG, que pode voltar a umas quartas de final depois de 2 anos caindo nas oitavas de final, né? Nos últimos 7 anos, em 5 oportunidades caiu nas oitavas de final, nas outras 2. Uma chegou na final e outra chegou na semifinal. Vamos ver o que acontece com esse PSG. E a Lazio, hein? Meus amiguinhos? Eu não assisti o jogo, obviamente estava aqui. O meu palpite no melhor futebol do mundo foi vitória da Lazio. Então, para vocês assistirem, tem melhor futebol do mundo nesta quinta-feira, 2 da tarde. Então assistam, porque a gente vai ter review da Bola de Cristal e não é mentira. Eu apostei na vitória da Lazio e eu me dei bem. Esse Bayern de Munique, hein? Vamos ver o que acontece. É isso, gente. Antes de sair do vídeo, última vez, aquele like, comentário sobre a partida. E confere se você está inscrito, porque tem muita gente que assiste o vídeo e depois, opa, não estou inscrito. Então se inscreve. É isso, gente. Até o próximo vídeo.